Muito antes de 300 homens se colocarem diante de um exército capaz de cobrir o horizonte, a Grécia inteira estava presa em uma crise que parecia impossível de escapar. O maior império que o mundo já tinha visto, a Pérsia, se movia como uma sombra gigantesca sobre o continente europeu. Esse império se estendia por quase tudo que cabia na imaginação, das montanhas do Cáucaso até o deserto do Egito, passando por cidades que brilhavam como joias na Mesopotâmia, por povos que falavam dezenas de línguas diferentes, e todos eles obedeciam a um único homem, Xerxes, o rei dos reis. Xerxes não marchava para a Grécia em busca de novas terras, ele marchava por vingança. O pai dele, Dário, havia tentado conquistar a Grécia anos antes, mas foi humilhado na Batalha de Maratona, um desastre que queimou o orgulho persa como uma ferida que nunca cicatrizou. Xerxes cresceu ouvindo que o mais poderoso império do mundo havia sido derrotado por um punhado de cidades pequenas, divididas e teimosas, e jurou que um dia faria a Grécia pagar por isso, não apenas com derrota, mas com destruição completa. Ele queria apagar Atenas e Esparta do mapa, queria quebrar cada muralha, incendiar templos e reduzir a cultura grega a silêncio. Enquanto o Império Persa se preparava, a Grécia vivia seu pior momento. As cidades-estado não concordavam entre si em nada, brigavam por território, por política, por religião. Atenas temia que todo esforço fosse inútil, Tebas considerava se render, a cidade de Corinto hesitava, e várias cidades menores só queriam sobreviver, mesmo que isso significasse se ajoelhar. Nenhuma delas conseguia imaginar uma forma real de enfrentar o império mais rico, mais populoso e mais organizado do mundo. Foi então que as primeiras notícias chegaram, e elas eram assustadoras. Xerxes estava reunindo tropas de todo canto, não milhares, mas centenas de milhares. Soldados da Babilônia, arqueiros do Egito, cavaleiros da Pérsia, guerreiros da Fenícia, todos marchando juntos. O exército era tão grande que, segundo relatos da época, quando parava para beber água em uma cidade menor, secava rios inteiros, como se fosse um ser vivo gigantesco consumindo tudo à sua frente. E não era só isso. Junto com essa muralha humana vinham navios, centenas deles, que avançavam pela costa para cercar a Grécia por terra e mar ao mesmo tempo, um cerco perfeito, impossível de quebrar. A Grécia começou a entrar em pânico. Alguns queriam negociar, outros queriam fugir, outros acreditavam que não havia esperança alguma. Até que, em meio a tanta indecisão, surgiu uma exceção, uma cidade que não sabia o que era medo, Esparta. E no coração dessa cidade, um homem que entendia o inimigo como ninguém, o rei Leônidas. Leônidas sabia que não podia derrotar Xerxes, sabia que não podia vencer uma guerra daquela escala, mas sabia de algo que a Pérsia não esperava. Ele não precisava vencer, só precisava impedir. Se conseguisse atrasar o avanço persa, se oferecesse resistência suficiente, as cidades gregas teriam tempo de se unir, de levantar tropas, de organizar a frota naval, de transformar o caos em defesa. Mas para isso, ele precisaria escolher o ponto perfeito, um lugar onde a vantagem numérica persa desapareceria completamente. Foi assim que ele escolheu Termópilas, um estreito entre montanhas com espaço para apenas alguns homens de cada vez, um funil natural, uma porta estreita onde 100.000 homens não significavam nada se só pudessem atacar de poucos em poucos. Termópilas era o único lugar onde o impossível poderia se tornar possível, onde poucos poderiam parar muitos. Mas havia um problema ainda maior. Esparta estava em pleno festival religioso, e uma antiga lei proibia o envio do exército durante essas cerimônias. Quando o exército persa finalmente chegou a Termópilas, Xerxes esperava que os 300 se rendessem ao ver a muralha humana que se aproximava. Mas Leônidas não se mexeu, não recuou, não tremeu. E foi aí que a batalha começou, de um jeito que ninguém poderia imaginar. A estratégia espartana era simples e genial, construída para transformar o estreito das Termópilas em uma armadilha mortal. Os espartanos formaram a famosa falange, uma formação de combate que parecia uma parede viva, escudos alinhados, lanças estendidas, cada homem cobrindo o outro, criando uma barreira tão sólida que mesmo milhares de persas não conseguiam atravessar. Eles lutavam como se fossem um único corpo, onde um braço que recuava significava a morte do homem ao lado. Então nenhum recuava, todos avançavam juntos, recuavam juntos, empurravam juntos. Enquanto os persas atacavam em ondas gigantescas, a falange espartana fazia algo que parecia impossível, absorvia o impacto e devolvia com precisão cirúrgica. As lanças longas permitiam que os espartanos atingissem os persas antes que os persas pudessem chegar perto, e quando uma lança quebrava, eles trocavam para a espada, e quando a espada caía, usavam o escudo, e quando o escudo não servia mais, lutavam com as mãos, porque para eles recuar era proibido, física e mentalmente. Outra estratégia crucial era o revezamento. Enquanto muitos acham que os 300 ficaram ali o tempo inteiro até morrer, a verdade é que Leônidas usava turnos de combate, grupos substituindo grupos, lutando frescos enquanto os persas ficavam cada vez mais cansados. Para quem atacava, a batalha era uma parede inquebrável. Para quem defendia, era quase uma dança ensaiada. Eles atacavam com a mesma frieza com que respiravam. Xerxes começou a ficar furioso, então enviou seus melhores soldados, a elite persa, os imortais, considerados invencíveis. Mesmo assim, eles foram esmagados no corredor estreito, porque suas armas eram curtas, seus escudos eram pequenos e sua formação era feita para espaços abertos. Os espartanos transformaram cada erro persa em uma oportunidade. Eles empurravam os soldados de Xerxes para o mar ou para as rochas, onde caíam uns sobre os outros, criando um caos que tornava o avanço quase impossível.
E as flechas? Elas caíam como chuva, mas os espartanos erguiam seus enormes escudos de bronze e esperavam, firmes, protegidos uns pelos outros. Eles usavam o terreno como parte da defesa, uma das habilidades mais ignoradas pelos exércitos persas, que estavam acostumados a lutar em planícies gigantescas, não em gargantas de pedra. Enquanto o dia inteiro passava e o número de mortos persas subia sem parar, algo curioso aconteceu. Xerxes começou a perceber que estava lutando não apenas contra soldados, mas contra uma mentalidade criada desde a infância, um grupo de homens que preferia morrer lutando lado a lado do que viver sob um inimigo. E olha, falando em força, disciplina e determinação, sabe o que também ajuda esse vídeo a continuar avançando contra o algoritmo? O seu like, porque o seu like empurra o vídeo pra frente como se fosse mais um guerreiro segurando o escudo ao lado de Leônidas. Mas mesmo com todas essas estratégias, com toda essa inteligência militar, com toda essa coragem que parecia indestrutível, havia algo que nem os 300 poderiam impedir: a traição. Um grego chamado Efialtes revelou aos persas uma trilha secreta pelas montanhas, permitindo que o exército de Xerxes cercasse os espartanos por trás. Quando Leônidas percebeu que estavam cercados, não fugiu. Ele libertou todos os aliados que ainda estavam ali e ficou apenas com seus 300, para morrer como havia prometido, lutando até o último instante. Eles formaram novamente a falange, mas desta vez cercados por todos os lados. Mesmo assim, continuaram matando até que cada homem caiu. Leônidas morreu entre seus soldados e caiu como um símbolo que ecoaria pelos séculos. E mesmo que pareça loucura, mesmo que pareça uma derrota, a verdade é que essa decisão mudou a história da civilização ocidental. Esses 300 não eram soldados comuns, eram a elite da elite, homens treinados desde os 7 anos de idade para lutar, suportar dor, obedecer, liderar, resistir, sobreviver e morrer quando fosse necessário. E foi assim que 300 homens enfrentaram um exército de 100 mil, e escreveram um dos capítulos mais lendários da história. Eles não venceram a batalha, mas venceram o tempo, venceram o medo e venceram a ideia de que números definem coragem. E por causa desse sacrifício, toda a Grécia conseguiu se unir, se preparar e, no fim, derrotar o Império Persa anos depois. Os 300 não lutaram para sobreviver, lutaram para que o mundo que conheciam continuasse existindo. Se você chegou até aqui, já percebeu o quanto a história é poderosa, cheia de momentos que mudaram tudo o que vivemos hoje. E olha, este canal acabou de nascer, está literalmente dando seus primeiros passos agora. Então se você quiser fazer parte dessa jornada desde o começo, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, isso ajuda demais. Com seu apoio, mais histórias épicas como essa vão continuar chegando. Até o próximo vídeo, e que Deus te abençoe.